E vem o Brasil, já estamos com 3-0. Caiu no pé dela. Olha esse drible da Marta, invadiu a área. Tem mais uma, ela limpou a batida! Gol! É dela, nossa rainha! Foi horrível a minha primeira narração. Eu tento esquecer dela todo dia, mas eu não consigo. Mas eu acho que eu aprendi muito. A primeira narração foi em 2016. Eu estava na Rede Vida. Foi 1º de outubro. Fez toda uma campanha, Outubro Rosa, Outubro é Delas. A narração também. Então, calhou no domingo, acho que era sábado ou domingo, 1º de outubro. E eu estava do lado do seu Fabrini, ainda bem, porque daí ele segurou da minha mão do começo ao fim. Foi muito bom, mas eu cheguei lá, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Sabe quando você fica sem ar, assim, mesmo não estando falando nada, de nervosa que eu tava. E eu resolvi fazer tudo que o seu Fabrini fazia, né? Porque eu falei, pô, se ele é o cara que narra, então eu vou imitar ele em tudo. E me dei muito mal nessa, porque ele tomou uma água lá com limão espremido, ele falou, não precisa, isso não tem nada a ver com narração. Eu tomei junto, foi horrível. Enfim, aquela primeira narração, eu tinha feito alguns testes, tinha me preparado um pouco, mas depois, né, agora a gente já está em 2021, depois de 4 anos, realmente eu precisava de muito mais preparação. Eu estava bem sem ritmo. Eu errava o nome do jogador, eu falava, perdão, seu Fabrício, não fala isso, porque se estiver no meio do gol, até você pedir perdão, o cara manda a bola pro gol, você não narrou o gol. Então, alguns macetes, assim, no começo não está identificando, ele me ensinou uns truques para ir falando, né, para ir levando o jogo. Então, foi assim, eu lembro da primeira, foi bem aterrorizante, mas eu acho que ela foi boa pro aprendizado, né? Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais aquilo. Mas ainda sinto frio na barriga. Ô, Elaine, a gente se conheceu, você estava como repórter esportiva, né? A reportagem, ela veio por conta da vontade de ser narradora ou, na verdade, a reportagem veio primeiro? Foi bem isso, Carol, porque, na verdade, eu nunca nem não vislumbrei ser uma narradora. Eu não entrei para fazer esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre joguei bola minha vida inteira. Jogava no time da cidade, daí, enfim, só que eu sou de uma época meio que da Marta, a gente tem quase a mesma idade. Então, que o futebol não era tão uma segurança. E daí, quando chegou minha época de prestar vestibular, falei, pô, vou fazer uma coisa que eu gosto, mas que eu não preciso deixar o esporte. E daí, eu fui fazer o jornalismo e depois investi na carreira de jornalista esportiva. E em 2016, não, 2015, quando eu entrei na Rede Vida, o seu Fabrini falou, pô, sua voz é grave e tal. Você nunca pensou em narrar? Eu falei, não, claro que não, e nem vou. Em 2016, eu tive o prazer de conhecer o Deva Pascovitch. E ele falou, meu, você vai narrar. Com o Deva, sabe, eu escutei o Deva muito tempo, com meu avô no rádio e daquilo. E eu falei, pô, agora não é um pedido. Ele disse, eu vou narrar. É o Deva falando, não tem como falar que não, né? E narrar o conhecimento de narradoras esportivas. Quando eu pensei em começar a fazer isso, aí eu fui atrás dessas histórias, fui tentar conhecer quem eram elas, enfim, a Rádio Mulher da década de 70, e daí que eu comecei a pensar em narrar. Tive essa primeira narração que foi horrível, mas me fez pensar que eu tinha que estudar muito mais para fazer isso, e então a narração vem depois, vem ali de 2015, 2016, mas eu sempre antes pensei em unir poder fazer jornalismo, mas com uma paixão que já era antiga minha, que era o esporte. Então, antes de tudo, jornalista, e depois encontrei aí a narração. Elaine, foi até bom você ter falado em estudo, né? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa para a entrevista, eu me deparei que você está fazendo um doutorado, né, em comunicação, e eu confesso que me surpreendi. Não, lógico, eu estou te conhecendo melhor agora, mas eu me surpreendi porque assim é raro a gente ver, né, narradores, narradoras fazendo doutorado tal. Geralmente a gente pensa que eles só focam em cursos, cursos complementares tal, mas
Pô, daqui a pouco a gente vai ter uma doutora em comunicação. Eu queria que você falasse como que surgiu o doutorado na sua vida, né? Quais são os seus objetivos? O que que você pensa daqui para frente com o doutorado? Bom, Vinícius, uma coisa que eu sempre aprendi muito, muito com meu pai, que é a única coisa que ninguém pode tirar de você é o que você tem de conhecimento. Então, sempre tudo que eu tentei fazer, eu fui muito atrás de estudo. Depois da minha faculdade, eu iniciei uma pós, mas daí, né, faltou tempo, então o doutorado é mais voltado para o futebol feminino, então essa resistência aí dessa história das mulheres. Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. Às vezes, quando você é um narrador, o curso que talvez vai te favorecer mais é realmente cursos livres. Eu acho que o estudo não é só na academia, só na universidade. Você ter contato com outros narradores, pedir dica, essa conversa diária, eu acho que é um estudo, uma troca. Várias vezes o Deva me deu dicas, o Fabrini me deu dicas, outros narradores. Às vezes eu mando vídeo, pô, o que você achou? Tá legal? Não tá? Precisa melhorar alguma coisa? Eu acho que isso é um estudo diário. Dentro da academia, o que eu penso muito eu tenho essa referência de quando eu fui começar a narrar e não tinha a história dessas mulheres contadas. E a mesma coisa acontece muito no futebol feminino. Eu venho transmitindo muito futebol feminino, é uma modalidade que eu adoro. Eu acho que muitas histórias ainda não foram contadas. E se alguém tem chance de estar dentro da academia, da universidade, e pode estudar isso, né, já que está inserido na modalidade, eu acho que é mais fácil. Todo mundo fala, e depois o doutorado? Pô, depois do doutorado eu espero fazer o pós-doutorado, e depois o PhD, e depois a livre docência, eu acho que acabou. Daí eu paro de estudar na academia, mas vou tentar continuar em outros cursos, que eu acho que é uma coisa diária, você não para de estudar, né? Quem trabalha com jornalismo tem que estar sempre se atualizando. Meu mestrado foi em futebol feminino, mas novas mídias, são coisas novas para a gente, sabe? Eu penso assim, hoje eu tenho 33 anos. Quem tem 18, 19 cresceu já com computador. Eu lembro de quando eu ganhei meu primeiro computador. Então são coisas que a gente tem que correr atrás, porque a gente não é nativo disso, né? Então as tecnologias estão chegando nas transmissões mesmo. Você tem que interagir com o Twitter, com o Facebook, com muitas coisas. Então eu acho que a gente tem essa necessidade de ficar estudando. Talvez nem sempre é um mestrado, é um doutorado, mas eu acho que sempre que você pode, você tem que se atualizar no que você conseguir, no que você tem próximo e tem acesso. Elaine, você citou aí a Luciana, uma das suas respostas, e eu queria saber como você vê assim, o cenário, porque hoje você é referência. Você citou que não tinha tantas referências, tinha a Luciana, como você falou, mas agora a gente já tem a Natália, a Luciana está aí, você, como comentarista, temos a Thaís. Então, tipo assim, está tendo um boom que é extremamente positivo. Então, como você vê essa questão de ser referência? E nessa questão do boom, você acha que as mídias estão apoiando mesmo ou é só algo momentâneo? Porque existe uma pressão, assim, dessa aceitação da mulher narrando, da mulher comentando. Você acha que é só um boom, que as mídias estão, tipo, fazendo média, né? Os grandes veículos estão fazendo média ou não? Estão acreditando mesmo? Vão colocar vocês para narrar a final do Paulistão domingo às 4 horas da tarde em rede nacional? Como que você vê essa questão? Bom, primeiro, em relação à questão da referência, eu fico feliz quando algumas pessoas algumas meninas já começaram a narrar e vieram me pedir dicas, falaram que eu sou uma referência para elas, fico feliz em relação a isso, porque eu tenho, para mim, a minha principal referência é a Luciana, e eu acho que a história dela é muito, enfim, ela é, para mim, uma pioneira de verdade, sabe? E eu acho legal que hoje a gente tem mais mulheres que podem servir de referência aí para quem está chegando, enfim, no meio. Fico muito feliz quando alguém se inspira no meu trabalho. Eu acho que referência é sempre quem consegue, de alguma forma, uma inserção na mídia, né? Tantas mulheres que eu conheci nesse meio de narração, que não estão aí em grandes meios, mas que eu olho a narração e falo, meu Deus, que maravilhosa e tal, e ouço de novo para me inspirar nelas, né? Então, eu acho que tem algumas, na questão de referência, acho que falta ainda a inclusão dessas mulheres, que daí sim a gente vai ter muita referência, porque tem muita gente boa que infelizmente não está inserida nesse mercado, não está tendo visibilidade. Em relação às mídias, eu acho que é um pouquinho disso que você falou, Samuel. A gente está passando por um boom, a sociedade está mudando em várias coisas e a gente tem essa necessidade de ter essa cobrança, né, social. Então, cada veículo está ali colocando a sua. Eu acho que a gente vai poder entender se isso
é uma demanda do público desse momento social que a gente está vivendo daqui a um tempo. E por enquanto a gente está vendo, porque para mim estar lá não é só uma pessoa te representar. Eu acho que representatividade tem muito a ver com quantidade também. Às vezes você tem 100 narradores e uma mulher. E daí você fala, mas eu tenho. Tipo, não me cobre, eu tenho. E daí é o que você falou. Você tem uma mulher que vai narrar a Série C, a Série B, sem demérito aos times que estão competindo e aos atletas que estão competindo. Mas a sua maior audiência, o seu jogo principal, ela vai ter inserção lá? Ela vai estar numa final de um Paulista, igual você falou? Talvez numa final de um Carioca, numa final do Brasileiro? Eu entendo que a gente está passando por um momento de mudanças e talvez colocar de cara essa mulher lá não seja interessante, porque eu acho que a mulher tem que estar preparada, mas o público também, porque às vezes a gente acaba querendo uma mulher pela capacidade dela. Eu torço muito para que todas estejam em jogos principais, mas às vezes você vai jogar ela numa fogueira, que o público não está aceitando. E o que poderia ser uma boa oportunidade para a gente ver uma mulher narrando pode se transformar numa verdadeira tragédia. Então, eu acho que, passo a passo, o fato da gente ter já em grandes veículos mulheres é interessante. Eu espero que esse número seja muito maior, mais representativo mesmo, que não tenha uma em cada um, e também não duas, mas que sejam, de 50, quando eu ver 25, eu vou ficar muito feliz, pelo menos, né? Se tiver a igualdade ali, e que a gente possa, então, ir galgando, porque às vezes me falam assim, quando a pessoa fala que estranha uma mulher narrando, eu falo, eu não culpo essa pessoa, porque desde quando a transmissão existe, só homens narraram. Então, para muita gente é novo escutar uma voz. Então, eu entendo que também tem que ir se acostumando a isso para que as mulheres não sejam aí castigadas por uma coisa que não é delas, é muito mais uma questão social. E eu acho que a gente só vai ver isso com o tempo mesmo. Se a gente vai ter uma em cada um, ou se de fato vão abrir esse lugar para a gente ocupar um lugar que a gente já deveria ter ocupado há mais tempo. Ô, Elaine, você já fez transmissões com equipes com muitas mulheres, né? Narrando, na reportagem. Como que foi isso para você? Porque, assim, isso acontece no futebol feminino, né? A gente ainda não vê isso no futebol masculino, ou pelo menos eu não vi. Se eu estiver errada, você até pode me corrigir. E como que é isso? E como que o público recebeu isso quando você participou dessa equipe de só mulheres pela primeira vez? Não, é bem isso que você falou, Carol. Eu participei mais de equipes totalmente femininas. Eu participo na CBF TV, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro Sub-16 foi assim, no Sub-18 foi assim, todas do futebol feminino. Paulistão foi assim. E, enfim, eu acho que por web rádio, transmissão da modalidade masculina, com equipe totalmente feminina, mas aí não é todo mundo realmente tem acesso. Eu acho que foi legal e eu acho que depende muito como a mídia trabalha essas transmissões. Quando a gente foi lançado as equipes femininas do Paulistão, a mídia abraçou essa ideia. Pô, que legal, mulheres também ali no futebol e no futebol feminino, e a gente foi muito bem recebido. Óbvio que uma hora ou outra alguém vai falar, pô, é estranho, não sei o quê. Mas, gente, criticam o Galvão, né, que teoricamente tem licença poética aí por ter gritado tetra, ter derrubado quase a cabine inteira. Então, narração, para mim, é muito gosto. Então, eu não fico brava se alguém falar, pô, voz chata, irritante, porque eu tenho narradores que eu falo isso. E não é porque é homem, é porque é mulher, mas tem uns que não dá, é gosto, cada um vai gostar de alguma coisa. Mas o que eu não gosto é tipo, porque é mulher, não devia narrar. Essa crítica eu não aceito. Se criticar, tipo, pô, não gostei do ritmo, pô, repete muita palavra e tal, normal, eu trabalho, eu realmente tenho que melhorar. E mesmo talvez no dia que eu achar, pô, hoje eu fui muito bem, vai ter alguém que vai falar, pô, eu não gosto dela, prefiro outra pessoa e tal. Foi muito bem aceito. Recentemente, a gente teve que eu achei que foi colocado até como uma problematização desse caso. Na CBF TV, nas transmissões do Brasileiro, tiveram alguns erros crassos que não deveriam acontecer em transmissão nenhuma, e daí veio essa ideia de, vamos trocar todas as equipes por mulheres. E daí eu vi muita gente, inclusive pessoas até que tinham apoiado as transmissões totalmente femininas da Federação Paulista, falando, mas não é a solução. Eu não problematizo equipes totalmente femininas.
porque desde que eu nasci eu escuto só homens nas transmissões, e eu nunca vi alguém questionando, mas só vai ter homem nesse jogo? Que absurdo! Então, para mim, tá tudo bem se só tiver mulher, indiferente da modalidade. Eu acho que depende muito como a gente trabalha isso. Para mim é muito tranquilo. Eu acho que quando tem um respaldo da mídia, e a gente sabe que muitas vezes tem, é mais fácil para o público aceitar. Agora, se a mídia já questiona, mas são mulheres, vai ser... Porque, para mim, uma coisa é básica. Se você está numa transmissão, é porque você está preparada. Eu não vou topar narrar uma coisa que eu não estou preparada. A única vez que eu achei que estava e não estava, fico pensando nisso até hoje. Foi aquela primeira transmissão. Eu achei que eu estava preparada, estudei para aquilo. Depois falei, opa, é mais embaixo, entendeu? Então eu já venho desse princípio básico. Se a mulher está lá, ela está preparada, entendeu? Então não tem que ter essa crítica, mas só vai ter mulher. Só teve homem até agora. E alguns, eu também acho que não estavam preparados para aquilo. Então, mas se ela topou, vamos deixar fazer isso. Vejo com 100% de aprovação a questão de ter só mulheres em transmissões. Acho que tem que ter em mais modalidades. E eu deixo até uma pergunta para vocês. Por que a gente só vê isso no futebol feminino? Por que as outras modalidades não têm? A minha reflexão sobre isso é porque nas federações que a gente tem essas transmissões, que é a Federação Paulista e agora na CBF TV, com o comando da Aline Pellegrino, é porque são mulheres que estão lá. E elas passaram por outras coisas e hoje ela oportuniza o mercado para mulheres. E eu acho isso super justo também, entendeu? Elas nunca tiveram lá. Eu não vi uma federação ainda no comando de um homem que deu essa oportunidade para transmissões todas femininas. E talvez seja um outro passo que a gente tem que aí dar e evoluir. Bom, caramba, Elaine, parece que você está desviando as perguntas que eu vou fazer, mas antes de eu fazer a pergunta, quando você estava entrando na nossa sala, eu falei, nossa, que cenário legal. E agora que eu estou vendo melhor o cenário, que você tá a tela cheia aqui para mim, eu gostei mais ainda do seu cenário, porque tá cheio de Mário ali atrás, tem a vida ali, sensacional. Eu sou fã do Mário também, não sei se vai dar para ver. Eu tenho até uma tatuagem do Mário aqui no braço. Arrasou! Eu sou muito fã do Mário e gostei muito do seu cenário. Bom, e a minha pergunta era justamente sobre isso, Elaine, sobre outras modalidades, né? Você gostaria de narrar outras modalidades? Qual a modalidade que você tem um sonho e talvez até um lance de uma outra modalidade, né? Esquecendo completamente futebol, que você falou assim, poxa, esse jogo, essa partida ou esse acontecimento eu gostaria de ter narrado. Qual que é a sua relação com as outras modalidades fora o futebol? Vinícius, eu só não narrei até hoje atletismo, esportes de atletismo, então corrida, salto com vara, essas modalidades, e esporte aquático. O resto, meu querido, já experimentei de tudo. Já narrei futsal, vôlei, basquete, vôlei de praia, futebol americano, que eu adoro. Que mais aqui? Eu falei que narrei um monte de coisa, agora não tem nada na cabeça, né? Handball, MMA, futebol masculino e feminino, enfim. Eu já passei por todas as modalidades. Futsal, narrei agora recentemente a final da Supercopa, que era Leoas e Tabuão. Então, as modalidades mais, assim, já narrei. E não narrei tênis ainda. Para falar desses de quadra, eu falei só atletismo e aquático, mas não narrei tênis. Então, para mim, eu não sou uma narradora de futebol, eu me considero uma narradora esportiva. E qualquer modalidade que vir vai ser um desafio. Eu pretendo estudar muito para esses desafios, se eu tiver a oportunidade de encarar eles. Quanto mais modalidades eu conseguir narrar, é melhor, porque eu realmente sou uma apaixonada por esportes. Aqui ainda bem que você reparou no meu cenário, viu? Porque quando eu fui montar aqui, me dediquei. Aí tem essa parte que é só de basquete, tem essa parte que é só de videogame, eu adoro videogame desde sempre. Quando eu não estou narrando e não estou estudando, meu orientador do doutorado vai adorar essa parte, mas eu estou jogando videogame. Tipo assim, e eu sou daquelas sem limites. É tipo assistir série. Eu coloco o play, se tem 5 temporadas, eu assisto em 2 dias. É tipo, eu paro dormir, sabe? Sem limites. É igual quando eu pego algum jogo novo e tal. Então, eu sou meio descontrolada com essas coisas. Era isso, né? Das modalidades. E do lance, né? Isso. Do lance, tem vários lances icônicos, assim, que eu penso, mas aí quando eu penso na narração, eu penso, não poderia ser outra pessoa, sabe? Por exemplo, o Tetra é minha primeira memória de futebol, que eu tenho, assim, de verdade, porque eu sou de 87,
o Tetra é 94, então eu já tinha uma idade ali para entender um pouco. Eu lembro quando eu estava vestidinha, quando o Badio foi bater o pênalti, minha irmã não quis ver, eu vi para contar para ela. Então eu lembro de tudo isso. Mas eu, por exemplo, por mais eu achar aquele momento mágico, que é uma lembrança muito boa para mim, eu não acho que eu narraria melhor. Acho que aquilo ficou eternizado de uma forma tão especial na minha na minha mente, assim, que tem momentos que eu não penso. Mas eu gostaria muito, tipo assim, desses momentos icônicos, acho que tem vários que eu gostaria de participar, mas, nossa, eu acho que os caras que narraram tão bem, por isso que ficaram guardados na minha memória, que eu não tenho nem coragem de me arriscar de falar um. Mas eu tenho aqueles que um dia eu quero que aconteça e eu esteja narrando, que é a primeira conquista de uma Copa do Mundo da seleção feminina, por que não? A próxima conquista da Copa do Mundo do Brasil, que a gente já está na sede há um tempo, né, esperando, um ouro olímpico da seleção feminina de futebol. As Olimpíadas, tipo, que tem aí, vai ter uma variedade de medalhas, e eu acho que eu estou falando mais de futebol porque realmente é a modalidade que eu sou mais ligada, mas com certeza uma Copa do Mundo feminina é um momento que eu quero muito ter essa oportunidade de narrar. Bom, Elaine, eu vou fazer um 3 em 1 agora. Apareceu a terceira pergunta aqui. Você falou que já narrou muitos esportes, como você citou. E esportes? Você já fez a narração? Também já. Eu narrava FIFA de esportes. E o time que eu narrava de FIFA, que era o Esquadrão Esportes, que é um time que representava o Bahia, uma vez falou, vamos fazer uma live de Free Fire? Eu falei, vamos. Então eu também narrei o Free Fire. E então, tipo, eu narrei esses dois de esportes. A Camila, que participou do Looking for a Caster, né, que era de Rainbow Six, ela mora comigo e daí, tipo, a gente tinha que estudar. A Camila é meio perdida, assim, de direção, sabe? Quando a gente vai viajar, dar uma volta no quarteirão, você sabe que deu uma volta no quarteirão, ela pergunta, onde estamos? Falei, na volta no quarteirão. E o Rainbow Six é muito mapa, né? Então, quando ela estava na competição, eu ia com ela nos mapas, né? Falava, vamos, onde estamos aqui? Ela é tal escada. Não, volta, tipo, para explicar o mapa. Então, com o Rainbow Six eu também tenho um carinho aí que eu jogo. Eu sou muito mais estrategista, viu, gente? Quem me chamar para jogar vai morrer comigo, mas eu tenho umas ideias boas, só não sou rápida ali para matar. E aí, Elaine, só para completar as outras duas, né? Você citou que não aceita a crítica do é mulher narrando, não dá. Tá mais correto, que não tem cabimento isso. Mas a gente vê os telespectadores, os torcedores, criticando muitas narrações masculinas, como você já citou também, a questão de questionar o Galvão Bueno. Tá difícil ser narrador? O que precisa para trazer de novo o telespectador para frente da telinha, querendo escutar aquela narração clássica? E, assim, você já tem algum bordão na sua transmissão e você acha importante ter? Porque os grandes sempre têm aquilo que fica marcado. Talvez, assim, a mulher também tem um ali que venha e marque e aí conquiste um espaço maior. Tá, vamos lá. A primeira eu acho que o torcedor, né, tem que sair um pouco dessas redes sociais. É o primeiro que eu acho que o brasileiro, e não é só o brasileiro, é todo mundo. Eu estudei isso, eu fiz mestrado nisso. A gente ainda não tem consciência para usar redes sociais. A gente tem uma política de cancelamento, de julgamento, que você julga o outro por um erro dele fazendo pior do que ele, cancelando ele, execrando ele. Então, eu acho que essas novas mídias estão dando um tempero que a gente não tinha no futebol, né? Estão tirando um pouco a essência. Então, hoje, se você faz um comentário, eu vou lá, te critico, vem outra, te critica, e daqui a pouco tem 100 mil pessoas que você nunca viu na vida te criticando. Eu acho que é um pouco disso, a gente tem um pouco de consciência que a pessoa ali, ela não entrou para te zoar, ela não entrou para não dar o melhor dela. Pelo menos eu entro em toda transmissão para tentar dar o melhor de mim. Acho que é isso, que essa galera do cancelamento deveria dar um break aí no futebol, time out para vocês, porque olha, e daí eu acho que a gente ia trazer o torcedor para aquela coisa mais de torcer mesmo. Acho que provocação entre os times, né, sem agressão assim, sempre vai ter. Por exemplo, quantas mensagens não foram enviadas, né, nessa conquista do São Paulo aí que eu já estava esperando? Eu acho isso saudável, eu acho isso legal do futebol, mas acho que isso é isso que prejudica um pouco as narrações. Às vezes eu entro... O Twitter, praticamente, ele me atualiza enquanto eu durmo, né? Que acontece várias coisas enquanto eu durmo. Eu entro, uma pessoa já foi cancelada, eu dormia, achei que eu gostava daquela pessoa, depois eu falo, meu Deus, o que ela fez?
Então, eu acho que é isso, a gente tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do uso das redes sociais, porque a gente está pegando bem pesado, na minha opinião. E o outro era do bordão. Vamos lá. Eu não tenho um bordão, mas eu falo muito... Quando a pessoa faz uma coisa muito, muito bonita, assim, eu chamo ela de sem educação. E algumas pessoas falam que isso é meu bordão, mas eu não uso em todos os jogos. Mas várias vezes eu uso esse termo. Mas sabe quando a pessoa, faz um absurdo, assim, você fala, não tem como, sem modos para jogar essa pessoa, é totalmente sem educação. E às vezes eu falo isso e as pessoas falam. Quando eu estava eu participei daquele programa Narradora Leis, do Esporte Interativo, o primeiro gol que eu narrei foi um gol que era da primeira semana, né? A gente narrava lance, foi do Atlético de Madrid, do Griezmann. E daí, quando ele bate, eu falei, de voleio, manda pro Louvre que é pintura. Para mim fazia sentido aquilo, porque ele é francês, o Louvre está lá, as melhores pinturas tá. E depois todo mundo fala, mas tem que falar, manda pro Louvre que é pintura. Eu falei, mas não é todo jogo que tem isso, entendeu? Não é todo jogo que eu acho que tem uma pintura. E não é toda pintura que eu acho que tem que ir pro Louvre. Então, às vezes, me cobram de ter um bordão. Eu não tenho, não acho ruim de não ter, e acho legal as coisas que vão aparecendo durante a partida. Eu acho muito mais legal uma expressão, alguma coisa que saia ao natural, do que você ficar forçando um bordão. Até quem tem bordão, eu acho que tem momentos para usar, sabe? Então, ainda não tenho, mas às vezes me cobram mesmo de ter um bordão. Mas até me falam, narradora sem educação, daí eu falo, será que é esse que eles estão falando que é o meu bordão? Mas não considero o meu bordão. A gente pode colocar um gol para você narrar para gente? Pode, é claro. Vamos lá, Vinícius, vai compartilhar a tela com você. É claro, se eu conhecer, o time é melhor, né? Não, eu tenho certeza que você conhece. Já a gente separou um lance que você vai conhecer. Vai surgir o bordão agora. Tô pressentindo aqui, ó, que vai sair. Vai sair daqui esse bordão. As jogadoras eu não estou identificando, mas eu já sei, tá, Brasil e Estados Unidos, já sei o que está acontecendo. Bom, vou te contextualizar então, tá? Semifinal do Mundial de 2007, Brasil 4, Estados Unidos 0, semifinal, um Mundial que foi disputado na China, Brasil passa para a final contra a Alemanha, né, e perde para a Alemanha a final, mas aqui estamos na semifinal Brasil e Estados Unidos. Brasil está ganhando de 3-0, eu não consigo enxergar... eu não estou conseguindo enxergar direito o tempo, mas é 70 alguma coisa, minutos do segundo tempo, é o último gol do Brasil, é aquele gol da Marta histórico, né, que ela dá um drible da vaca ao contrário, enfim, deixa a americana toda atordoada e faz o gol. Beleza? Vamos lá. Depois aí a Carol faz o corte aí para a gente tirar essa explicação, para ficar uma coisa bem espontânea. Super! Pode deixar também a explicação, se vocês quiserem. Vamos então lá. Tá, eu vou dar o play aqui, tá, Elaine? Fechou. E vem o Brasil, já estamos com 3-0. Caiu no pé dela. Olha esse drible da Marta, invadiu a área. Tem mais uma, ela limpou a batida! Gol! É dela, nossa rainha! Tchau, Estados Unidos, dessa vez não! Agora a gente pode carimbar 4-0. O Brasil vai avançar para a final com o gol da rainha. Elaine, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi muito especial ter você aqui, já te conheço há tanto tempo, conheço aí um pouquinho da sua trajetória e trouxe demais para você, demais mesmo. E espero te ver em breve narrando um jogo de futebol masculino com uma equipe toda feminina, vai ser muito orgulho, viu? Obrigada, saúde para você e ainda mais sucesso na sua carreira, viu? Carol, eu que agradeço o convite, você sabe do carinho enorme que eu tenho por você também. Como eu disse, Carol já me salvou várias vezes, foi uma das pessoas quando eu cheguei aqui em São Paulo, sabe? Me ajudou muito, muito, muito. Também torço muito por você. Qualquer convite que você me faça, obviamente, não vou recusar. E espero que também
Espero que em breve eu esteja narrando aí de novo. Muito futebol, também o masculino, com equipes todas femininas. Agradecer Vinícius, Samuel também por estarem aqui e permitirem que eu participasse dessa live. Foi muito legal conversar e conhecer vocês, né? Foi um prazer mesmo estar aqui, viu, galera? Eu posso só fazer uma pergunta antes, Carol? Esse gol, esse drible da Marta não merecia um sem educação? Ela foi sem educação com a norte-americana, não foi? Foi muito mal educada. Ela foi, mas a Marta, é o que eu falo, ela não tem educação nenhuma, né? Sem modos, uma menininha mal criada para jogar futebol. E eu falo, você sabe que eu tenho um negócio com a Marta, né? Eu falo, que bom, a Marta tem que agradecer a Deus porque eu fui pro jornalismo. Porque senão algumas dessas bolas de ouro que ela tem não seriam dela, sabe? Então, mas realmente, Vinícius, você me pegou, esse merecia muito um sem educação. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a narradora Elaine Trevisan. Se vocês curtiram, manda o link para quem vocês acham que também vai gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu pego a internet do meu vizinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ó, a internet parou, do nada. E a internet do meu tio, que fica embaixo, não chega até minha casa. Então daí eu tive que comprar um roteador para rotear daqui, mas não chegou. Na verdade, você tem que ser um duplicador de sinal. Isso aí que eu acho mesmo, Samu. Eu acho que o vizinho deve ter descoberto aí alguma coisa. Então,